Começamos o Hora Geral desta quinta-feira com um vídeo que mostra os prefeitos da região entregando ao presidente Michel Temer um levantamento que demonstra o tamanho da crise da saúde pública na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Ele recebeu os estudos das mãos do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, que também é o presidente do Condesb, e do Cadu, que é o presidente da UVEBS, União de Vereadores da Baixada Santista. Temer também afirmou aos prefeitos, abre aspas, podem contar comigo, fecha aspas. Eu espero que os nossos prefeitos e vereadores saibam cobrar essa frase do presidente Michel Temer. Podem contar comigo. Em seguida, os prefeitos tiveram uma reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Na ocasião, foi anunciado o repasse de 10 milhões por mês para as cidades da Baixada Santista para procedimentos de média e alta complexidade. No ano, serão 120 milhões a mais. A defasagem atualmente é de 100 milhões. O ministro da Saúde disse que vai ficar a cargo dos prefeitos conversar e resolver para onde irá a verba e só depois disso que os serviços vão ser atendidos. Ricardo Barros também prometeu o envio de 12 novas ambulâncias para a região e disse que as prefeituras já podem fazer a contratação direta de médicos da Organização Pan-Americana de Saúde. Olha só, que boa notícia, né? Eu queria que a produção colocasse de novo o vídeo, porque é importante, né, a participação da representatividade da nossa região. É óbvio que faltaram representantes, mas o número que foi a Brasília no dia de ontem foi um número suficiente, né? Tivemos prefeitos capitaneados pelo prefeito Alberto Mourão, tivemos alguns vice-prefeitos, por exemplo, o vice-prefeito de Mongaguá estava lá e o vice-prefeito de Cubatão, porque o prefeito Ademar foi para a Itália, então não pôde ir para Brasília para discutir junto com os demais prefeitos a questão da saúde. Né? E estavam ali vereadores e deputados da nossa região, tá certo? Então eu fiz questão de abrir com este vídeo Hora Geral de hoje, até para mostrar a importância. Agora, amigos do Hora Geral, vocês observaram que todos aqueles deputados que passaram aqui e levaram uma quantidade enorme de votos, nem sequer fizeram coro com os nossos representantes da região. O que significa? Que nós temos que ser um pouco mais inteligentes e não ficar elegendo quem não é da região, que não tem comprometimento. A região é pujante, a região é forte e tem condição de colocar representantes dignos de lutar pela população. Vê se o Tiririca tá aí, vê se o Russumano tá aí, vê se ele tá aí, vê se o Bruno Covas tá aí. Cadê? Não tá, né? Cadê o Telhada? Não tá. Cadê o Major Olímpio? Não, também não tá, né? Cadê o Lucena? Também não tá. Quem você falou? Cadê o Marcos Feliciano? Cadê? Não tá. Ou seja, esses que vieram aqui e a população que tem uma parcela assim de responsabilidade, que deram muitos votos para eles, eles sumiram. Poderiam estar aí engrossando esse número de representantes, que todos esses aí que você está vendo são da nossa região, e falar, Michel Temer, presidente, olha, temos que ajudar a nossa região metropolitana. É assim que nós queremos respeito. Se eu tivesse lá, mas eu ia falar justamente isso. Presidente, um minutinho só. Presidente, dá uma atenção melhor à nossa região. Nós somos mais próximos da principal capital do Brasil, São Paulo. Nós temos o maior porto da América Latina. O senhor sabe, né? Nós temos o maior porto da América Latina. Temos o polo petroquímico, né? Temos turismo. Precisamos de uma atenção. A saúde precisa de mais atenção. Tudo isso tem que saber cobrar com responsabilidade. Eu espero que depois desta reunião as coisas comecem a melhorar, como você já ouviu aqui na abertura do Hora Geral. Estamos aguardando também uma agenda semana que vem com o prefeito Alberto Mourão, que é o presidente do Condesb, para que ele possa detalhar como que foi essa reunião no dia de ontem, quarta-feira, com o ministro da Saúde. E no programa Hora Geral de hoje você também vai ver remédios contra HIV têm distribuição reduzida na Baixada Santista. Atleta de jiu-jitsu recebe alta depois de 28 dias internado. A nossa convidada de hoje é a advogada Bruna Hernandes, um tema importantíssimo que a advogada Bruna Hernandes vai discutir aqui no Hora Geral e que tem muito a ver com você, telespectador, né, e telespectadora. Daqui a pouquinho ela entra no estúdio e vai conversar com a gente.
Hoje é comemorado o Dia do Cantor. É verdade, o cantor é aquele que com a sua voz acaba encantando as melodias, tanto no rádio como na TV, né? Vocês querem que eu cante uma música? Querem? Como hoje é o Dia do Cantor? Querem? Então eu vou cantar uma música. A base aí, maestro, por favor. Sei. Sei. Ah, tá bom, não tem música? Então se não tem uma base eu não vou cantar. O que vocês querem, uma versão capela? Não. Vamos trabalhar melhor, vai. Hoje também é o dia do engenheiro de saneamento. Olha só, dia do engenheiro de saneamento. E também é o dia mundial do rock. É verdade, hoje é o dia mundial do rock. A nossa produção está preparando uma música, um rock and roll. Mas eu quero um rock and roll nacional, tá? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa assim pesada. Pode ser dos engenheiros, pode ser do Skank, né? Pode ser Vamos ver um rock aí nacional. Não quero estrangeiro. Estrangeiro sim, a gente também é rock. Mas vamos, como é o dia do rock, vamos pensar alguma coisa assim nacional, tá certo? Para a gente encerrar o Hora Geral de hoje. Não se esqueça que eu estou com você. Bom, e atenção, acaba de chegar no nosso WhatsApp, o 981387000, uma mensagem de um telespectador da cidade de Cubatão. É essa interatividade que eu gosto demais e quero agradecer a participação dos nossos telespectadores. Deixa eu ver aqui qual é a interatividade, qual é a denúncia do telespectador de Cubatão. Olá, amigo Douglas Gonçalves. Aqui quem fala é seu amigo Sérgio Alexandre, o comunicador do povo do Jardim Nova República, em Cubatão. Grande ouvinte desde a época de Serra do Mar, e acompanho também desde a época do Balanço Geral. Lembra aquela época que você esteve conosco aqui em frente à Prefeitura Municipal de Cubatão? Lógico. Muito bem, você falou bem da nossa cidade de Cubatão, juntamente aqui a população. Te aplaudimos de pé, Douglas. Defenda sempre essa cidade que te apoia, tá certo? Essa administração que aí está fazendo nada, meu amigo. Mande também um abraço ao povo do Bolsão 7, também na sua escuta no seu programa Hora Geral, abalando Cubatão em todo o litoral, tá certo? Valeu, meu amigo. Lógico que eu lembro de você e eu tenho muitos amigos na cidade de Cubatão, né? Alô, Bolsão 7, alô, amigos da Ilha Caraguatá, Vila Natal, né? Os meus amigos da Vila dos Pescadores, Jardim Casqueiro, meu grande amigo Pedrão do Ferro Velho lá de Cubatão, né? A família Balula, que eu tenho um carinho muito especial. Enfim, o João Ivaniel de França Abreu, um advogado respeitado lá na cidade de Cubatão, o Dogival, enfim, são muitas pessoas, muitos amigos que eu tenho na cidade de Cubatão. O que eu fico triste é a forma como Cubatão está sendo conduzida. Eu fico triste quanto cidadão, mas é o cubatense que tem que lutar e cada vez mais cobrar dos seus representantes uma melhora nessa cidade que tem o maior polo petroquímico do estado de São Paulo e que precisa ter políticas sérias para poder crescer junto com a região. Eu quero também mandar um abraço especial para o telespectador, o Ronaldo de São Vicente. Grande Ronaldo, ele mandou essa foto e está acompanhando o Hora Geral. Ele e a Natasha, que é a sua cachorra, e não perdem um programa. Ô Ronaldo, um abraço para você e manda um abraço especial para Natasha. Tá vendo? A Natasha tá ligada, hein, Mica? Quer ver? Deixa eu ver se a Natasha morde. Deixa eu passar aqui a mão na cabeça dela, deixa eu ver. Tá bom, Natasha, tá certo, eu entendi. Deixa, não vou brincar, ela tá prestando atenção no programa, ela não quer que ninguém irrite. E você também pode mandar uma foto para o Hora Geral, é muito mais fácil, né? Eu vou postar essas fotos no Facebook e você pode mandar pelo WhatsApp, que é o 981387000. E você pode colocar ali no Facebook a hashtag Hora Geral e mandar pelo nosso WhatsApp. Agora, amigos, prestem bem atenção nessa denúncia que nós recebemos de um telespectador. O telespectador Aparecido Welton, ele tem um problema de saúde que está limitando os seus movimentos. A fala dele, se você analisar, e você vai ouvir, telespectador, precisa de um atendimento médico. E você vai ver a dificuldade na sua fala. O que ele não está conseguindo de forma alguma. Ele mora na cidade de Cubatão. Eu vou até aproveitar, já vou deixar a nossa convidada de hoje, ela está na recepção do Hora Geral, né, a advogada,
E eu vou já deixar essa pergunta para ela. Esse desabafo e essa ajuda que esse telespectador, morador de Cubatão, está tendo, como que ele pode lutar pelos seus direitos? E o telespectador vai ouvir agora o seu relato. Pode colocar aqui, olha só. Aqui em Cubatão, a saúde acabou. O Hospital Modelo fechou. Em 2014, a prefeita Márcia Rosa pegou e me internou aqui no Hospital Modelo para descobrir o que eu tenho. Quando foi para pagar os exames, que é a ressonância, esse exame caro, ela pegou e me abandonou. E o SUS daqui de Cubatão, ele só passa exame de sangue e de fezes e de urina. Eu tive que ir lá para Santos, pelo SUS, lá na faculdade Unimes, passa por lá, aí descobriu que eu tenho uma mancha no cérebro, descobriu que eu tenho coordenação motora, tá ruim, nervo inflamado e tem mais exame para fazer que é caro. E pelo SUS não faz, tem que ser pago. E quando eu passo pro médico de lá de Santos, Dr. Mauro, que é neuro, demora muito. Eu marquei para ele o mês passado, só tem vaga em outubro. Então, meu problema cada vez está se agravando. Eu tô com os exames aqui pronto e tenho para fazer lá em São Paulo. Olha só a preocupação de um cidadão que procura uma ajuda médica no município aqui da nossa região. Lógico que a nossa produção já entrou em contato com a Prefeitura de Cubatão, mas até o momento não teve retorno. O que significa isso? Até o momento, ninguém da Prefeitura de Cubatão deu um retorno. E aqui eu quero ser imparcial e quero ser totalmente ético quanto jornalista. Qual é a função do Hora Geral? É de receber essas denúncias e a produção do Hora Geral entra em contato para ouvir e saber quais são as medidas que a Prefeitura vai tomar nesse caso. Como nós não tivemos nenhum tipo de retorno, eu vou aproveitar daqui a pouquinho, a nossa convidada entra no estúdio, o que esse munícipe deve fazer? É impressionante, você prestou atenção na dificuldade da fala e do andar dele, e o que significa? Só em outubro. Será que até lá não vai agravar o seu quadro e isso pode prejudicar cada vez mais o problema de saúde? Você viu que ele tem uma mancha no sangue, ou seja, é algo muito grave. Eu não sou médico, mas dá a entender, segundo o relato dele. Eu fico muito preocupado pela demora de alguém que está clamando por saúde. E ainda também nessa área da saúde, nós vamos a uma outra denúncia que vem lá de Peruíbe. Olha só como o Hora Geral está percorrendo toda a região, Nós mostramos Cubatão, mostramos São Vicente, agora vamos até Peruíbe, onde o telespectador, o Jesus Martins, ele teve uma consulta médica em junho e precisou marcar exames de sangue no posto de saúde no bairro Beira-Mar. E sabe para quando foi marcado o exame dele? Ele teve em junho, E sabe quando que foi marcado? É o próprio telespectador que vai responder aqui no Hora Geral. Fala, Jesus! Então, Douglas, eu passei no médico aí no dia 11/6. Aí o médico me deu uma bateria de exame pra mim, aqui no postinho Ribamar. Ô, Douglas, dá uma olhadinha pra quando eles me mandaram fazer exame de sangue e eu precisando. É urgente. Dá uma olhadinha, eu vou te mandar a foto pra você ver. Isso é porque é urgente, dia 27/9/2017. É brincadeira um negócio desse? O que é isso? Pelo amor de Deus, Deus que me perdoe. Creio em Deus Pai. Mas é assim mesmo, Vamos fazer o quê? É os nossos governantes que faz isso com a gente que trabalha, Ô Jesus, eu não posso concordar muito com você com relação desse conformismo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque, ou seja, 3 meses praticamente para fazer um exame de sangue, 3 meses. E olha, você viu o que ele falou, É grave, é urgente. Ou seja, tudo isso, às vezes, por questão de dias ou de horas, a pessoa passa mal e pode perder a vida. A nossa produção está aguardando uma resposta da Prefeitura de Peruíbe, Essa é a informação. E olha, nós temos tudo isso, Nós temos tudo isso catalogado, tudo isso pronto para ter como comprovar as autoridades quando ela não responde. E de Peruíbe nós vamos até a cidade de São Vicente, onde a telespectadora Andréia Palopoli, ela faz uma denúncia contra a extinção de um semáforo na rodovia dos imigrantes.
que foi fechado também a travessia da Rua Manuel de Abreu, o acesso ao bairro Náutica 3. Segundo a telespectadora, só consegue entrar no bairro quem vem de São Paulo ou pega sentido Praia Grande. Para os veículos está bom, mas os pedestres não conseguem mais atravessar a Imigrantes. São muitas pessoas que moram no local e trabalham e estudam fora e precisam dar uma volta enorme para chegar ao seu destino. Ela também disse que quando chove, alaga em frente a um comércio de gás de cozinha, coisa que não acontecia antes. O outro problema, que ela relatou no nosso WhatsApp 981387000, é que o comércio local perdeu o movimento com o fechamento da via e 2 já encerraram as atividades por causa disso. O viaduto foi entregue em dezembro do ano passado e a promessa do governo do estado era de que depois seriam entregues as passarelas de pedestres, o que até o momento não aconteceu. E a nossa produção também vai entrar em contato com os órgãos responsáveis para tentar resolver essa situação ou mostrar para o telespectador. Você está vendo o quanto que é importante um jornalismo sério, que é o jornalismo do Hora Geral, onde nós recepcionamos as denúncias dos telespectadores, cobramos das autoridades e assim a gente consegue resolver? Esse é o Hora Geral e eu deixo aqui para você todos os canais de comunicação. O 981387000, que é o nosso WhatsApp, é o 30416777, que você também pode ligar. Nós temos a nossa página do Facebook, facebook.com/Hora Geral. Nós temos o site horageral.com.br. Tudo isso para que você interaja, participe e fique atento em tudo o que acontece aqui no Hora Geral. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira. Vamos lá comigo, girando agora, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque: Moro condena ex-presidente Lula a 9 anos de prisão no caso do Triplex. Petista recorrerá em liberdade de sentença que, se confirmada, pode torná-lo inelegível. Defesa fala em perseguição política. E aí você vê 2 tipos de manifestações no dia de ontem, no final da tarde e começo da noite. A primeira foto são atos contra e a favor da condenação do ex-presidente Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, e que tiveram baixa adesão. É óbvio que a primeira foto, que mostra as pessoas com a camiseta vermelha, são as pessoas a favor do Lula. E a outra foto são as pessoas felizes e comemorando a sentença do juiz Moro. E essa é uma notícia que percorreu todos os telejornais no dia de ontem. Você quer ver como não é diferente? O Estado de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral: Moro condena Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, 19 anos sem cargos públicos. Quer mais? Olha aqui, ó. Jornal Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete no Hora Geral desta quinta-feira: 9 anos e 6 meses. É o tempo de condenação à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. SUS da região ganha 120 milhões no ano. Essa notícia você já viu na abertura do Hora Geral desta quinta-feira. Não é diferente no Diário do Litoral, que traz como destaque a seguinte manchete: Lula é condenado a 9 anos e meio de prisão. Olha só a cara de preocupado do Lula. Tem o Expresso Popular? Como é que está o Expresso? Nunca antes na história desse país, e por aí vai. Lula é o primeiro presidente... Não, volta um pouquinho isso. Lula é o primeiro ex-presidente da história do Brasil. Deixa um pouco essa foto e corta aqui para mim. Na realidade, ele ainda pode recorrer, porque isso tudo está acontecendo, para que o telespectador entenda, na primeira instância, que cabe uma defesa e um recurso. Se passar essa denúncia na segunda instância, aí sim o Lula ele pode ser condenado, perder os seus direitos políticos e aí agravar cada vez mais a sua situação. E isso acaba colocando na história do país um presidente, como você está vendo, que entra na história e ser condenado. Uma das declarações do juiz Sérgio Moro, ele falou assim: de forma alguma eu fico feliz em dar uma decisão, uma sentença como essa, mas eu não posso omitir aquilo que eu recebi de provas e de relatos quando ouvi o ex-presidente Lula. Ou seja, tudo isso, segundo palavras do Moro, foi algo cometido, algo feito pelo ex-presidente. Cabe a mim julgar aquilo que seja mais correto em cima das evidências. Relatos do juiz Sérgio Moro. E aqui o Jornal da Hora, edição de quinta-feira, lógico, trazendo como destaque: a um passo da cadeia ou do palácio? Essa é a pergunta que o Jornal da Hora, edição de quinta-feira, estampa na sua primeira página.
E essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Você percebeu a quantidade de informação que o Hora Geral leva até você? Eu quero o meu telespectador bem informado. Eu quero ser o seu representante de informações sérias e importantes para que nós possamos cada vez mais ficar bem informados. As cidades da Baixada Santista reduziram a distribuição de remédio contra o vírus HIV. Alguns municípios têm funcionado, ou melhor, fracionado, ou seja, diminuído a distribuição de antirretrovirais. São medicamentos que freiam a evolução da doença. Até mesmo medicamento vencido tem sido liberado para crianças. Entre as cidades afetadas estão, anote, Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente e Santos. O Ministério da Saúde nega a falta de medicamentos e diz que tem garantido remessas regulares. Já os municípios admitem a divisão e dizem que estão seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Olha só que perigo, que notícia alarmante, e eu espero que as nossas autoridades fiquem atentas com relação a essa informação. Depois de 22 dias esperando uma cirurgia, o atleta de jiu-jitsu Guilherme Ricardo da Silva Salomão, de apenas 18 anos, finalmente recebeu alta ontem. No total, ele passou 28 dias internado. Depois de sofrer um acidente de moto em Bertioga, ele precisou passar por médicos da cidade na Santa Casa de Santos, no Hospital Guilherme Álvaro, e até finalmente dar a entrada no Irmanduce, em Praia Grande, onde recebeu o tratamento necessário. Agora ele vai precisar passar por fisioterapia e ainda por uma cirurgia no nariz, por questões estéticas. Ele deve retornar ao esporte dentro de 3 meses. Que bom que ele conseguiu superar todas essas dificuldades que nós encontramos na área da saúde aqui na nossa região. Esse é o Hora Geral. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x3, é isso mesmo, com a pista sul da Anchieta está interditada para obras, tá vendo? Então muita cautela. Já na Cônico Domênico Rangoni Padre da Nóbrega, o trânsito segue normal. Na ponta da praia, 7 embarcações. Ah, é 6? Diminuiu uma? Ah, uma está em manutenção. 6 embarcações entre Santos e Guarujá, uma Guarujá-Bertioga e 3 em São Sebastião e Ilhabela, lá no litoral norte. O rodízio hoje é para veículos com placas finais 7 e 8. Ô Douglas, e o tempo? Como será o tempo? Bom, isso nós vamos saber agora. Previsão para esta quinta-feira de céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 15 e a máxima de 25 graus, você está vendo. Vamos até Bertioga, a mínima de 16 e a máxima de 24. Agora vamos até a Praia Grande, a mínima de 14 e máxima de 26 graus. Esse é o Radar Meteorológico e este é o nosso programa, o seu programa, o nosso Hora Geral. Esporte, apoio, Memorial. Tradição em preservar a história. E Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. O Santos venceu por 1-0 o Atlético Mineiro na noite de ontem. E é o jogo do Campeonato Brasileiro no Estádio Independência. O gol foi marcado em cobrança de falta pelo lateral Daniel Guedes aos 48 minutos do segundo tempo. É isso mesmo, a partida foi marcada pelas atuações dos goleiros Vitor e Vanderlei. Cada um pegou um pênalti no primeiro tempo. Com o resultado, o Peixe está na liderança da competição. Coloca de novo o gol do Santos, do meu Santos. 23 pontos, empatando com o Flamengo. Ou melhor, empatado, né? O time santista volta a campo no próximo domingo, às 4 da tarde, em duelo contra o Vasco no Engenhão. Olha só que golaço! Aê, Santos! Eu não nego, não. Tem jornalista que fala assim, não, eu não quero falar que time eu torço, sabe por quê? Porque eu tô aqui, ó, nessa câmera, ó. Corta aqui, ó. Nessa câmera. Isso, obrigado. Às vezes tem gente jornalista que fala assim, não, sabe o que é? Eu tenho que ficar bem com todas as torcidas. Não, eu sou Santos e acabou. Tem que ter personalidade. Eu sou Santos, Santos sempre Santos. E com o Santos eu vou chamar o intervalo e na sequência tem a minha convidada, que é a advogada Bruna Hernandes. Santos, Santos, gol! Eu volto já com Hora Geral, é rápido. Hora Geral, apoio, Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas,
Alugue o carro que sempre quis na Unidas. Já estamos de volta com o Hora Geral nesta quinta-feira e agora a nossa convidada está aqui, que é a advogada Bruna Hernandes. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Eu fiz questão de convidá-la porque o tema é muito importante e envolve a saúde da região. A nossa convidada, Bruna, ela estava na recepção do Hora Geral e ela viu algumas das demandas, das denúncias que chegam dos telespectadores, que são os moradores da nossa região. E o que me deixa mais preocupada é o relato do telespectador de Peruíbe. É isso mesmo, vou fazer o quê? Esse conformismo entre as pessoas é que faz, no meu entendimento, eu não sei o que a advogada Bruna pensa, faz com que as pessoas deixem de lutar pelo seu direito. Ou seja, como que ele pode ter que fazer um exame de sangue urgente, ele vai em junho e marca para fazer o exame em setembro? O relato daquele outro cidadão, daquele outro munícipe, nosso telespectador, é uma dificuldade de andar. Segundo o relato dele, os exames mostrou uma mancha de sangue no cérebro. Ou seja, ele precisa urgentemente passar por exames e a cidade de Cubatão não tem condição de atender. A advogada Bruna também viu que a prefeitura não responde, ou seja, no mínimo eu posso pensar que a prefeitura não sabe o que responder para esse munícipe de Cubatão que está com problema de saúde. Nesse caso, a quem a população deve recorrer para que os seus direitos, principalmente na área da saúde, possam ser mantidos ou garantidos? Então, Douglas, os dois casos que foi apresentado no programa, ele reflete a saúde pública. É o que nós temos hoje, é o cenário que nós temos hoje na saúde pública. Nos dois casos que nós vimos, é importante que os munícipes ou, em casos semelhantes, procurem um advogado da sua confiança e se oriente, porque nesses dois casos é possível, em tutela de urgência, conseguir uma liminar para que se antecipe esse prazo que foi dado. Certo. Agora, a preocupação que eu vejo também é que alguns desses munícipes, às vezes, não têm condição financeira de contratar um advogado. E aí tem que correr à defensoria. E até chegar à defensoria e ter o seu direito, isso demanda algum tempo. E a preocupação é que a saúde é para ontem, né? E nesse caso, como conseguir diminuir, abreviar esse tempo para tentar fazer os exames e ter o atendimento de saúde? Infelizmente a gente precisa, não existe um meio administrativo para que se consiga antecipar isso. Somente por meio judicial você consegue antecipar. Aí é o caso, como você mesmo falou, a prefeitura, tanto de Cubatão como de Peruíbe, não deram auxílio, não deram respaldo. Infelizmente, administrativamente, eles não vão conseguir, apenas judicialmente. Mas a Defensoria Pública ela é bem célere. Sim, ele pode procurar a Defensoria Pública da sua cidade que ele vai ter um resultado plausível. Agora, eu vou tratá-la de Bruna, se Sim, assim claro, você permitir. claro. Bruna, você como advogada tem um outro aspecto. Se a gente parar para pensar muito rapidamente, o telespectador pode fazer perguntas pelo nosso WhatsApp, que é o 981387000, ou seja, isso acaba desencadeando uma série de problemas que é muito fácil ser diagnosticado pelos nossos telespectadores que mandaram as suas perguntas aqui no Hora Geral. Ou seja, se a própria Prefeitura de Cubatão, por exemplo, não responde à produção do Hora Geral, o que eu posso entender? Que ela não tem o que responder, mas ela é consciente que tem um problema. Se uma autoridade não consegue dar resposta ao seu munícipe, ela também precisa ser dotado de medidas nesse sentido. A prefeitura, eu não aceito nenhuma prefeitura falar, nós estamos num momento muito difícil de crise, diminuir a nossa receita, a gente não pode fazer nada. Como? Tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar. Exatamente. Né? Ou seja, será que não cabe uma atuação maior das secretarias de saúde nesse levantamento e cobrar dos nossos representantes nas esferas estadual e federal, por exemplo, como você viu na abertura do programa hoje? Não, eu concordo com você, mas é uma questão mais política, né? Não tem como a gente se envolver nessa situação. Ou o cidadão, ou a movimentação de cada município, o cidadão da cidade se movimentar em relação a isso. Mas, como eu disse, para que tenha um resultado prático,
e rápido e célere apenas com ação judicial. Ou então, a gente não pode ficar parado em relação a isso, tem que se movimentar, tem que estar o tempo inteiro exigindo, principalmente da onde a gente, não apenas agora que está em alta em relação à questão do presidente da República, se fica ou não fica, o primeiro passo é o município, buscar ou fazer uma revolução dos munícipes em relação à sua... reivindicação na área da saúde. Exatamente. Agora, Bruna, tem um outro aspecto também. Você, além de advogada, você é uma munícipe da região, como tantos outros munícipes da nossa região. O que será que a população pensa quando ela, em Santos, passa em frente aos estivadores e vê um hospital pronto, mas fechado? O que será que a população de Mongaguá sente quando vê uma unidade de pronto atendimento que foi entregue, está fechada e não tem maternidade na cidade de Mongaguá? O que será que a população de Cubatão sente quando vê que um hospital está fechado e o prefeito, que está na Itália, falou que parece que vai ser entregue em setembro, essa informação? Cubatão, o que será que a população de Itanhaém pensa de um hospital que está para ser entregue, né? Olha só o problema, tudo isso diagnosticado. Será que é só falta de força política para que esses problemas e essas unidades voltem ou comecem a funcionar? Ou não houve um planejamento, no seu entendimento, para que eles ainda permaneçam fechados e a população clamando por saúde na região, Bruna? Eu penso que, Douglas, a questão do planejamento em relação ao município, ele depende dos governantes de cada município, mas eu acredito que existe uma movimentação do município e dos munícipes, e acho que da sociedade inteira, em relação a ter o resultado daquilo que se tem como expectativa. Há revolta, muita revolta. A minha mãe é moradora da cidade de Mongaguá. Ah, é de Mongaguá? É de Mongaguá. Então você sabe o que eu estou falando. Exatamente. Eu participo, inclusive, de alguns grupos, inclusive do grupo de Mongaguá. E em relação à UPA, que foi entregue, mas está fechada. Que está fechada. Existe uma revolta, mas eu percebo que é uma revolta sem atitude, uma revolta sem branda, mudança de comportamento. E aí, se o resultado de todos esses municípios da nossa região, entre outras do estado, do Brasil, ela tem a tendência de ter o mesmo cenário, então acredito que nós, que somos a maioria, precisamos nos movimentar, precisamos ter mudança de atitude, de comportamento, para que o resultado seja outro. Não apenas reclamando, não apenas se revoltando nas redes sociais. Sim. Né? Precisa ter uma movimentação ativa. Quando você fala de Mongaguá, eu não sabia, né? Vocês não fizeram nenhum tipo de cobrança junto ao prefeito de Mongaguá para saber por que a UPA continua fechada? Essa informação que eu tenho também dos nossos telespectadores é que ela foi entregue próximo da eleição. E a população, ela acredita, ela vê, poxa, se está sendo entregue, que ela vai estar funcionando. E isso não ocorreu. Não cria uma revolta na população? O que a sua mãe, aproveitar que sua mãe é de Mongaguá, o que ela pensa nesse sentido? Porque o sentimento da sua mãe, acredito que seja o sentimento da população de Mongaguá, Bruna. Na verdade, fica desassistido, né? O munícipe fica revoltado, mas, como eu disse, não tem uma atitude. Não existe, ou pelo menos eu não sei se existe, eu acompanho apenas no Facebook, uma formalização para que a UPA volte a funcionar. Existe uma revolta, mas é uma revolta sem resultado, né? Inclusive, nesse grupo existem alguns políticos e ex-políticos que só sabem apontar. É necessário que a gente tenha mudança de comportamento para que esse cenário seja efetivamente alterado. E a Bruna Hernandes, que é advogada, vai inclusive auxiliar os moradores de Mongaguá quais as providências devem tomar. Eu sugiro uma, mas quem é advogada é a Bruna, eu não sou advogado, sou jornalista. Ou seja, juntar um grupo de moradores e denunciar o Ministério Público não seria uma alternativa? Seria uma alternativa, exatamente. A união faz a força, então não só em Mongaguá, mas em todos os outros municípios, né, em todos os outros municípios, criar essa movimentação para que o resultado prático, ou seja, que a saúde pública
e a saúde de um modo geral, né, não só a pública, porque a gente sabe que existe a situação da saúde privada, os convênios hoje, os planos de saúde, ela, com essa união, tente ter um resultado diferente daquilo que a gente tem hoje no cenário de hoje, porque como a gente pode perceber, não só nos dois casos, mas em outros casos que existem aqui, vamos falar só da região da Baixada Santista, o número crescente de problemas, inclusive no judiciário, de problemas médicos. Então, eu acredito que tudo isso é resultado ou de uma falta de um conformismo em relação à situação de modo geral, não só política, mas em relação especificamente à saúde pública, que gera esse resultado. Agora, é impressionante, eu fico imaginando, as pessoas sofrem e às vezes elas chegam até a perder entes queridos, familiares, e o problema se perpetua. E isso me traz uma preocupação, porque há alguns 20, 30 anos atrás, a gente reclamava da onda da falta de segurança. Hoje, eu acredito que muitos dos nossos amigos e parentes já sofreram com assaltos. Só para traçar um paralelo com o telespectador. E com a questão da saúde, mais ainda, a gente vê um grande número de pessoas que não conseguem um mínimo de atendimento. Eu também não me conformo, Bruna, quando a gente ouve algumas pessoas falar assim, só tem um único jeito a saúde da região. Eu falei, qual? É imigrantes. Eu não posso pensar que só o atendimento de saúde, para que a gente possa sobreviver, a gente vai ter que encontrar na capital. Nós temos hospitais, nós temos profissionais. Alguma coisa precisa ser feita para que a gente possa dar a essa população o mínimo de dignidade na área da saúde. Porque, por mais que seja um serviço público, me corrija, isso tudo é custeado através dos nossos impostos. Exatamente. Né? Eu inclusive, levantei através de eu fui entrevistada em relação à saúde, não só pública como privada, e o aumento dos erros médicos, o aumento das ações, e se elas, além de ser crescentes, se elas são... Se os familiares têm no momento da ocorrência, eles conseguem saber se houve ou não um erro médico, enfim. É difícil, né? É difícil, porque existem casos. Primeiro, só fazer um parâmetro que a gente não pode só, hoje, pensar que o médico a gente sempre atribui a questão do médico que está na linha de frente, mas existe uma série de fatores que precisam ser considerados, e a saúde, as condições mínimas para que o profissional possa trabalhar devem ser consideradas. Aí, 2 pontos do que você falou. Primeiro, porque às vezes o ente, no momento em que ele perde um familiar, uma pessoa da família, ele quer responsabilizar alguém. E nem sempre há um resultado originário de um erro médico ou de uma falta de assistência do hospital, seja público ou privado. Sim. Ponto. Num segundo momento, quando há um erro médico ou uma falta de assistência, uma falta que é o caso dos 2 munícipes, por não ter estrutura, porque é bem provável que não tenha estrutura física os 2 hospitais, eles, quando se acomete um resultado, e normalmente esse resultado seja o resultado óbito, a família às vezes não sabe, tem carência de informações, não sabe que aquilo originou de algum erro ou de uma falta de estrutura, e não sabe que a responsabilidade é, no caso do município, do município de Peruíbe ou Cubatão. Qualquer outro, né? Ou hospital privado. Ou seja, e lutando pelo seu direito, recorrendo à justiça, eu acho que pelo menos a responsabilidade aumenta do poder público em ter que resolver. Poxa, a gente precisa dar uma resposta, porque os problemas estão ocorrendo. Óbvio que sempre tem uma desculpa com relação a Santos, que Santos acaba ficando sobrecarregada porque acaba recebendo pacientes de outras regiões. Agora, isso tem que ser discutido de uma forma metropolitana, e tem um fórum apropriado para isso, que é o CONDESB. Então, ou seja, o prefeito de Santos tem que falar com o prefeito lá de São Vicente, por exemplo, olha, está vindo um monte de gente daqui,
Óbvio que o prefeito de Santos não vai proibir, mas se ele sobrecarrega e não consegue atender, ele, lógico que ele também não vai dar um bom atendimento. E isso, vidas acabam pagando por uma falta de uma gestão na área da saúde, né? Exatamente. Eu tive até um caso recentemente onde o meu cliente ele sofreu um acidente na cidade do Guarujá e ele foi atendido, foi levado para o hospital. Em Guarujá? Isso, exatamente. No Santo Amaro? Exatamente. Ele foi diagnosticado com uma fratura, entretanto, talvez inclusive por falta de estrutura, ele foi liberado para ele ser atendido no município dele, que era o município de São Vicente. Quando ele chegou em São Vicente, o hospital estava em greve, ele não pôde ter o atendimento. Ele foi até Praia Grande. Praia Grande, ele não era de lá, não era emergência, também não pôde atendê-lo. Ele voltou, fez um cadastro no município, no hospital de São Vicente, e depois de 20 dias ele conseguiu a cirurgia dele. Era uma fratura. Imagina um outro caso mais grave. Foi o que aconteceu com esse atleta de jiu-jitsu de Bertioga. Exatamente. Você viu quando ele foi Santa Casa, foi para Irmanduce, agora precisa fazer fisioterapia. Olha só que epopeia. Então, eu me preocupa, né, justamente a falta de responsabilidade. Eu não concebo quando se faz uma propaganda na nossa região, sendo que a saúde tem um grande problema, quando a segurança tem um grande problema, quando a falta de projetos habitacionais existe um grande problema. Eu acho que quando a gente fala que a região é melhor em qualidade de vida, eu acho que é para você passar um final de semana, porque para viver a gente tem diagnosticado muitos desses problemas. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, tem perguntas que estão chegando aqui pelo nosso telespectador, 981387000, deixa eu ver aqui a primeira pergunta. A Rosa do Carmo, pelo WhatsApp, como você avalia os convênios hoje em dia? Já tive exames negados que antes eram liberados sem nenhum problema. Óbvio que ela deve estar falando sobre os planos de saúde, né? Sim, Rosa do Carmo. Rosa do Carmo. O problema dos convênios, eu percebo que, como a saúde pública está precária, a tendência é que as pessoas, os brasileiros, tenham convênios médicos. A longo prazo, acredito que o convênio ele não deva suportar a demanda. E isso, até tem uma tese, um artigo em relação ele pode vir a quebrar. Os convênios, certamente, vindo nessa cronologia, ele deve quebrar. Então, eles têm usado aquilo que eles podem para poder manter a estrutura. Então, tem sido negado muitos exames, inclusive de sangue. Nesse caso, simples. Exame simples. Imagine os exames mais complexos, né? Eu tenho caso de cliente que veio a óbito por não ter tido assistência do convênio médico. E aí, acredito que eles fazem uma conta em relação a oferecer aquele serviço ou o pagamento de uma indenização, por exemplo. Mas, voltando à sua pergunta, hoje os convênios médicos, a negativa de assistência do convênio médico, ele gera dano moral, isso já está pacificado. Pode ser também, vamos supor, nessa negativa da pessoa fazer o exame particular, pegar um recibo e tentar na justiça que o plano de saúde acabe ressarcindo a despesa desse exame? Isso pode ocorrer ou não? Pode ocorrer. Esse caso específico, apesar do cliente ele acabou morrendo até pelo retardamento da assistência, nós entramos no processo judicial e o juiz, ele realmente, nós conseguimos a devolução do custeio da assistência, que foi tardia, mas os clientes tiveram o seu retorno financeiro. Mais uma pergunta aqui no Hora Geral, o tema hoje é saúde. O Tiago também via WhatsApp. Não vemos divulgação de processos judiciais por erro médico. Por quê? Qual penalidade é aplicada nesses casos? Tiago, como nós conversamos anteriormente, os casos de erro médico, ele precisa ser diagnosticado por um perito. Então, os familiares, quando é envolvido numa situação, talvez nem saibam se houve ou não houve erro médico. Talvez por isso não tenha tanta repercussão a situação em si. Mas a demanda judicial
cabe sim indenização e existem vários casos, quando apurado, obviamente, né, porque existem casos que não, através de uma perícia, não fica constatado o erro médico, mas uma vez apurado esse erro médico, é sim cabível uma indenização e a nossa justiça tem aplicado no caso concreto. Deixa eu contar uma história muito rapidamente aqui para o telespectador e para a nossa advogada aqui no Hora Geral. Tem um amigo, ele já é aposentado, né, está bem de vida, e ele foi viajar. Aí ele viajou, ele foi para a Europa e ele comprou um relógio da marca, eu vou falar a marca porque vale a pena, da marca Tissot. E aí quando ele veio para o Brasil, ele percebeu que o relógio estava atrasando. Ele, aposentado, uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, ele mandou uma carta para a fábrica da Tissot dizendo que o relógio, modelo tal, estava atrasando. Ele recebeu uma carta da Tissot para ele procurar uma agência do correio, estava identificado, com um outro relógio da mesma marca e a Tissot pedindo desculpas porque as máquinas da Tissot foram feitas para não dar problema. E ele não teve custo nenhum, nem da tarifa que ele gastou do envio do correio. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, são empresas sérias. E aí a gente vê um monte de empresa falando dos planos de saúde que gastam milhões com publicidade. Inclusive tem uma muito importante aí, mas também não vou citar, né, que gasta muito com publicidade. Mas no resultado final, ou seja, no trabalho que é justamente de cuidar de vidas, eles acabam se tornando fragilizados. Por que será? O erro é nosso, como cidadãos, de não cobrar mais dos planos de saúde e também da saúde pública, doutor? Eu acredito que sim. Todo o resultado que a gente tem, não apenas na saúde, mas na política, em outras áreas, é culpa da falta de atitude do cidadão. A gente precisa buscar os nossos direitos, a gente precisa buscar fazer com que o resultado daquilo que a gente espera de um governo. Em relação ao convênio médico, eu acredito que é uma questão crônica. Como a saúde pública não suporta a demanda, ele não tem estrutura para isso, não tem dinheiro, os convênios têm sido abarrotados de demanda. Então, isso acaba sendo uma doença crônica. E o resultado disso são todas as faltas falta de exames, falta de assistência por parte não só da saúde pública como da saúde privada. Rapidamente, mais uma pergunta, a última de hoje no Hora Geral. Rapidamente, o Matheus José Menino, quais os erros médicos mais comuns? Matheus, o erro mais comum é um erro de diagnóstico. Como os médicos hoje eles têm uma carga horária absurda, né? E cada vez mais tem se contratado menos médicos. Então você vai tanto num hospital público como num hospital privado, você tem 1 ou 2 médicos clínicos gerais para atender uma demanda que é uma demanda muito grande, não apenas da saúde pública como da privada também. Então ele precisa trabalhar com o tempo, ele precisa ser célere, ele é um ser humano. Então o erro mais comum que existe é o erro de diagnóstico. E isso, na prática, eu tenho certeza que todos que estão assistindo devem ter sentido em algum momento. Hoje. Os médicos sequer hoje, e não vejo só culpa do profissional, é culpa do sistema de um modo geral, de como ele tem recebido esses profissionais, de como ele tem dado estrutura para esses profissionais. Ele nem olha para você, ou ele nem toca você, ele simplesmente escuta o que você está falando, que às vezes nem expressa com realidade a sua doença, por exemplo, e aí ele acaba dando um diagnóstico errado. Muito obrigado, Bruno Hernandes, pela sua participação aqui no Hora Geral. Continue mais um pouco com a gente. Vamos conhecer os aniversariantes desta quinta-feira. Vamos lá?
Um abraço muito forte para você e ao som de um rock and roll. Hoje é o dia do rock. Nós encerramos o Hora Geral desta quinta-feira. Vamos ver a música que a produção selecionou para você. Vamos ouvir? Pode soltar. Muito legal. Tchau!